Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura. Agora nós vamos começar um tópico novo, que é a gravitação universal, e eu vou precisar de algumas informações gerais para a gente poder construir a nossa argumentação. A primeira inspiração que a gente tem aqui é a questão relacionada ao aquilo que nós vemos no céu. O que a gente vê no céu? Para ajudar a gente, eu vou usar aqui uma ferramenta que você pode ver aí na internet, na sua casa, no aplicativo, ou no computador, no tablet, que é o Stellarium. O Stellarium ele é uma ferramenta que permite a gente a simular o céu noturno. Na verdade, não só o noturno, porque se você clicar nesse reloginho que tem aqui do lado, você consegue botar em outros horários do dia também. Então aqui está às 18 horas, né? Eu posso mostrar como estaria o céu às 17, às 16, às 15, né? E ele vai mostrando para mim, ó, a cada minuto, a cada hora, a cada segundo, como é que está o Sol, né? É isso. Basicamente, a gente tem essa região aqui do lado como sendo, né, o leste, aqui o norte e aqui o oeste. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que não há nada que nos faça desacreditar que todos os dias da nossa vida, na região chamada leste, sai uma bolota luminosa. Essa bolota luminosa sobe no céu e ela desce pelo oeste. Todos os dias, aconteça o que acontecer, o sol nasce no leste e se põe no oeste. Todos os dias, em todos os lugares do mundo, isso acontece. Desde que o ser humano existe e olhou para o céu, ele pôde verificar isso. Beleza? Então, isso não é um fato a ser discutido. Isso é uma observação universal, indiscutível, inquestionável. Se você um dia quiser questionar isso, você vai ter que mostrar para mim um dia que o Sol não nasceu no leste, beleza? E não se pôs no oeste. O tempo entre o nascer e o pôr do sol, ele depende das estações do ano, né? Então aqui, ó, nós estamos aqui, é bem atual, eu estou no final do outono, né? Pensando que já chegando no início do inverno no hemisfério sul. Então você consegue perceber, ó, que no nosso simulador que o sol ele está nascendo aqui no leste, mas ele está meio para cá, né? E ele está se pondo, ó, meio para cá também. Isso acontece porque, como o eixo da Terra é meio inclinadinho, né, a gente tem o Sol como sendo, como aparecendo um pouco menos no céu durante menos tempo. No verão ocorre o contrário, ele acaba aparecendo por mais tempo. Eu posso fazer isso facilmente, ó, botando aqui, ó, nos meses de dezembro, janeiro, que são os meses ali de verão, né? Então, posso colocar aqui, ó, com tranquilidade, que você consegue ver, ó, que o Sol ele passa um tempo maior. Tá vendo? A gente no nosso zoom aqui eu não estou nem vendo o Sol, né? Vou ter que dar uma deformada aqui na imagem. Ó, vou voltar aqui para o relógio, estamos lá em dezembro. Ó, em dezembro, ó o Sol nascendo. Ó, ele se pondo. Ó, ele tá tipo depoisão ali daquela região, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, porque ele tem essa câmera muito doida aqui. Mas dá para a gente ver exatamente o efeito que eu estou te falando. Olha o sol nascendo ali, ó. Tá vendo? Ó, ele está nascendo ali. E se põe longeão do oeste. Ó. Isso aí é o verão. Isso aí acontece no verão. Como é que eu sei disso? Ó, eu olhei para o céu todo dia. Só olhar todo dia. Pronto. Não precisa acreditar em ninguém. Não tem teoria, não tem ciência, não tem nada. Basta você abrir a janela e olhar lá para fora, na janela. Né? E tem uma coisa interessante aqui, né? Tem muitos astros no céu. Especialmente de noite, ó, quando a gente vai olhando, né, dá para perceber uma série de pontos luminosos. E aqui no hemisfério sul tem uma coisa bem interessante, que a região que a gente chama de sul tem uma propriedade muito especial aqui no hemisfério sul. Que propriedade é essa? Tem um pontinho lá no céu
que parece que todas as estrelas estão rodando em torno desse pontinho, sabe? Como se fosse um ponto fixo lá longe e você tá olhando para esse ponto fixo aqui e você está rodando, né? Quem trouxe essa visão para a gente foi justamente o modelo cosmológico em que a gente deixou de imaginar que as coisas giram ao redor da Terra, porque fala sério, né? O Sol parece estar girando ao redor da Terra, né? Ele sai no leste, põe no oeste, sai no leste, se põe no oeste, todo dia, todos os anos, desde que o mundo é mundo. Então, a observação da regularidade desses pontos, do movimento desses pontos, levou as pessoas a acreditarem que nós, na verdade, estamos nos movendo, que na verdade é a Terra que está girando 24 horas por dia. E que a Terra leva 24 horas, por quê? Porque esse período leva 24 horas, é isso. De onde tiraram esse nome hora? Bom, os egípcios eles tinham uma onda aí de calcular tempo com base em múltiplos de 12. Pela maneira como eles contavam, em vez de usar os dedos, eles usavam as falanges, né? Então era uma coisa um pouco diferente aí a lógica deles de numeração. Deixa a Terra girando aí. Então, por causa disso, a gente divide a circunferência em 360 graus, por exemplo. A gente, meia volta é 180 graus. A gente tem o dia em 12 horas, né? Então, a gente pegou o dia, dividiu em 12 pedaços, em vez de dividir em 10 ou em 100, beleza? Então, isso é histórico. Né? Não tem uma justificativa científica para isso. E é uma coisa muito antiga. E por ser muito antiga, a gente não tem interesse de trocar, porque teria que trocar toda a lógica de pensamento, de unidade no mundo inteiro, e ninguém tem interesse de fazer isso. Né? E olha aí, eu tô insistindo aqui no estelário para você ver, cara, todo dia o Sol nasce no leste, se põe no oeste e tem as estrelinhas girando. Todo dia tem. Todo dia as estrelinhas estão girando. Todo dia. Né? E todo dia a gente vai olhar. Todo dia. Todo dia. Para sempre. E o que isso muda na sua vida? Ora, se você quer saber o que está acontecendo no lugar onde você mora, é interessante você entender esse movimento. Né? E aqui a gente não está olhando muito em detalhes lá para o céu, né? Porque a gente não tem grandes poderes de enxergar. Né? Mas depois, ali no final da Idade Média, início da Idade Moderna, quando a gente começou a ter acesso aos telescópios, cara, a gente foi capaz de chegar aqui, ó, e ver bem de pertinho, mas de pertinho mesmo, a ponto de perceber que esse pontão que a gente chamou de Alpha Centauri, na verdade, são duas estrelas. E foi com o telescópio que a gente foi descobrindo que isso aqui estava acontecendo mesmo, sabe? É até estranho ver isso, né? De longe, porque quando a gente vê assim, né? Justamente por conta de tudo que tem no meio do caminho, mas quando você consegue chegar perto, você vê que na verdade, em vez de um pontinho, são dois. Olha que interessante. E a gente vai vendo também que alguns corpos celestes, eles não fazem esse movimento circular igual a gente está vendo aqui. Eles fazem um movimento diferente, porque o Sol, você viu o Sol sai ali no leste e vem no oeste, mas nem sempre é no mesmo lugar do leste, nem sempre é no mesmo lugar do oeste, né? E tem uns pontinhos luminosos teimosos que eles ficam diferentes de todos os outros. Parece que eles fazem uma fila junto com o Sol e a Lua, né? A Lua mesmo. Se a gente for chegando aqui, ó, e vendo de pertinho a Lua, conforme os nossos telescópios vão melhorando, o que a gente vê da Lua vai sendo cada vez mais detalhado e a gente vai conseguindo ver pontos, né? Imaginar
que aconteceu nesses choques aí que causou o aparecimento aí essas crateras. Então, olhar para o céu diz muito sobre como nós somos, como nós estamos aqui, né? E tem um grupinho de pontos que foram chamados aí de os muito doido, né? Eles chamaram aí os tirador de onda. Você acha que eles deram esse nome? Não. Eles chamaram de os errantes. E errantes são os sem rumo, porque eles não obedecem à lógica circular das estrelas, mas eles brilham no céu que nem as estrelas. Quem são esses errantes? Os errantes foram chamados depois de um tempo, porque não é sempre que eles aparecem. Parece que às vezes eles estão de bom humor, às vezes estão de mau humor, né? Às vezes eles querem dar as caras, às vezes eles não querem dar as caras. Quem são esses errantes? Esses errantes ganharam o nome errantes. E a gente foi traduzindo, os idiomas foram mudando, e de errantes nós chegamos em planetas. Então, planetas são pontinhos do céu que não obedecem a esse circular das estrelas. As estrelas, elas têm a propriedade de cintilar no céu, elas têm um brilho meio irregular, sabe? E os planetas não têm isso, né? Os planetas não têm essa regularidade. Aqui eu estou em fevereiro. Se a gente for para outro mês, vamos supor que no mês de agosto, olhando para o céu, olhando para o céu, a gente consegue até ver, ó, começar a ver alguns errantes aparecendo por aqui. Ó. Por exemplo, tem um errante ali, ó, que a gente deu o nome de Saturno. Saturno em homenagem aí a alguma divindade, porque se eles são errantes, se eles são dotados de humor, e quando ele aparece no céu, pode ser época de cheia ou de seca do rio, pode ser uma época de colheita, pode ser uma época de alguma coisa muito importante para a nossa sociedade. Vale a pena a gente dar um nomezinho para ele. E aí, esse daqui, ó, com o passar do tempo e quando foram aparecendo aí os telescópios, a gente chegou a ver que ele tinha até uns anéisinhos em volta dele, mas olha como é longe, olha como é difícil. E você olha para o céu, ele é nada mais do que um pontinho luminoso. Um pontinho luminoso errante. Existem outros pontinhos luminosos errantes também que acabam aparecendo no céu. Por exemplo, esse aqui foi um dos últimos a ser descobertos, né? E aí, olhando, chegando aí no rumo dele, com um telescópio, só com os olhos você não consegue ver, né? A gente chegou aí à conclusão de que havia mais um errante escondido ali, mais um planeta. Esses errantes, esses planetas, eles têm esse nome por causa da trajetória deles. A trajetória, que é a trajetória muito na linha que o Sol e a Lua passam. A linha em que o Sol e a Lua passam é chamada de linha eclíptica, porque é a linha em que a gente tem os eclipses. E olha lá, às 3 da manhã do dia 24 de agosto de 2026, se você olhar no horizonte, você vai ver um outro ponto errante surgindo no horizonte. Esse outro ponto errante surgindo no horizonte tem uma coloração avermelhada. E quando a gente começou a conseguir observar ele de perto, a gente percebeu lá com os nossos telescópios, lá nos anos 60 e 70, que ele tinha uma característica, né, muito peculiar, que ele parecia ter uma superfície mesmo, tinha uns canais aqui que eles iam meio que mudando de aparência com o passar do tempo, e o pessoal pensou, deve ter gente morando lá. E aí esse errante chamado Marte, ele entra no imaginário popular como um ponto errante muito importante, beleza? E até agora tudo que eu estou fazendo é olhar para o céu. Se você olhar mais um pouquinho, né, e continuar vendo
né, o que acontece no resto da noite, você vai ver que às 5h32 da manhã aparece lá nesse mesmo lugar do horizonte, seguindo a mesma linha, um outro ponto também amarelado, mas mais para marrom, que quando a gente pegou os nossos telescópios e conseguiu olhar de perto, percebemos que eles tinham linhas, que ele tinha tempestades atmosféricas, e esse foi o planeta Júpiter. As primeiras observações de Júpiter, elas eram meio assim, ó, parecido com isso aqui que eu estou te mostrando agora, né? Mais ou menos assim. E tinha alguns pontinhos aqui perto de Júpiter que a gente não conseguia fazer. Opa, como é que tem um negócio passando ali? Acho que é um asteroide. Ah, aqui é um satélitezinho. Peraí que ele está passando no céu. Aqui ele é tão verossímil aqui que ele mostra até coisas que estão passando no céu aqui bem pertinho da gente, né? Pois é, pertinho da nossa atmosfera. E teve um sujeito chamado Galileu que na hora que ele olhou, ele percebeu que tinha uns pontinhos que sombreavam, deixava Júpiter meio na sombra em alguns períodos do ano. Então ele imaginou, deve ter umas luas girando ao redor de Júpiter. Essas são as luas jupiterianas ou as luas galileanas, as 4 luas galileanas, que foram as primeiras luas que foram enxergadas, né? Europa, Io, Júpiter e Ganimedes. Beleza? Então, essas luas, pô, aqui já com um telescópio melhorzão, a gente consegue ver que elas não são as únicas e que tem outras também que apareceriam ali ao redor deste errante, trazendo aí uma característica para ele também de corpo celeste, que segue a linha eclíptica. Ele também nasce no leste, também se põe no oeste. Beleza? Você está vendo aí que eu não tenho todos. Para eu ver todos os errantes, eu vou ter que olhar o ano inteiro. Se eu separar o ano em pedaços, em 12 pedaços, alguns deles vão ficar mais visíveis, menos visíveis em cada faixa do ano. E isso acontece de maneira variável ao longo dos próximos anos. A coisa vai mudando de um jeito muito peculiar. Então eu estou aqui em 2026, mas sei lá se a gente ainda existir, lá em 2046, o céu noturno vai ser um pouco diferente, né? Mas a lógica vai ser a mesma. As estrelas vão continuar girando, fazendo um movimento circular ao redor de um ponto lá no Polo Sul. Esse ponto ganhou até um nome. Nós chamamos ele de Octans. Na verdade, é uma constelação chamada Octans, que tem uma de suas estrelas, a estrela Sigma da constelação Octans, ela parece ficar paradinha no horizonte lá do hemisfério sul. E se você sair andando aí pelo planeta e quiser ir para outro lugar, explorar outras regiões, vamos supor que você saia aqui de Brasília, que é onde eu estou fazendo a gravação nesse momento, e você vá para a cidade de Manaus. Deixa eu botar aqui o mouse aqui. E você vá para a cidade de Manaus. Ele aceitou? Não, peraí. E você vai para a cidade de Manaus. Se você fizer isso, lá você será visto, você verá o céu de uma forma um pouquinho diferente, né? Dá uma olhadinha aqui, ó, como é o céu noturno lá perto de Manaus. Ó. O ponto ao redor do qual as estrelas giram, ele está bem pertinho do horizonte. Né? Se você for para um outro lugar, vamos pegar aqui bem ao sul, né? Vamos pensar aí o Ushuaia, bem ao sul. Se você vai para um lugar bem ao sul, né? Imagina lá no sul da Argentina, né? Imagina que você vai para lá. Né? O céu noturno lá em Ushuaia, ele também tem essa característica de ter as estrelas girando ao redor de um ponto fixo, mas o ponto fixo lá parece que está mais no alto. Né? Então é como se a gente morasse numa parada redonda que gira em torno de si mesma e a gente fosse andando ao redor, ao longo dessa superfície esférica.
né? Essa conclusão que eu estou tirando aqui, de que a Terra é redonda e que os planetas giram em torno, né, de um ponto fixo, isso aqui a humanidade já domina há milhares de anos. Né? Há milhares de anos nós já temos domínio dessas informações que estão sendo passadas aqui de maneira introdutória. Então, a gente já sabe que tem pontos no céu chamados estrelas, e esses pontos chamados estrelas, eles giram ao redor de uma constelação chamada Octans. Isso se eu estiver no hemisfério sul, porque se eu estiver no hemisfério norte, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar um ponto lá do hemisfério norte, vamos supor nos Estados Unidos, né, colocar ali, ó, já é relativamente norte, né? E você procura no céu, você não acha a constelação Octans. Ela não aparece lá no céu noturno deles, né? Mas as estrelas lá, elas também giram em torno de um ponto fixo. Só que o ponto fixo ao redor do qual elas giram está voltado para a direção norte. Esse ponto aqui no hemisfério norte, ele é bem fácil de ver, ó. É esse ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui. É uma estrela chamada estrela Polaris. E tem esse nome porque ela é como se ela fosse o polo alinhado com o polo norte da Terra. Né? Se você for para um lugar super norte mesmo, vamos pegar aqui uma região mais norte, vamos para Oslo, né? Lá na Noruega, que é bem no hemisfério norte mesmo. Olha lá, ó, como é norte. Ó, bastante norte mesmo, cara. É bem norte. Né? E você olhar para o céu de Oslo à noite, ó, olha a tua estrela Polaris, como ela está lá em cima, tá vendo? Né? E você vê essa estrela Polaris bem lá em cima no céu. Né? Aqui é o ângulo que eu estou colocando aqui, né, para poder ver, mas é como se você tivesse a capacidade de saber, ao olhar para o céu, onde você se encontra na Terra. Né? Se você vier aqui, por exemplo, para Boa Vista, Boa Vista é hemisfério norte, mas é bem pertinho da linha do Equador. Né? Então, se você procura aqui lá Boa Vista e olha para o céu, você consegue também ver a estrela Polaris, só que ela está em outro lugar. Olha só, bem pertinho do horizonte. Então é como se a estrela Polaris pudesse dizer para você em que ponto você se encontra da Terra, porque se você estiver em cima da linha do Equador, a estrela Polaris vai estar no horizonte e a Sigma vai estar invisível. Porque acima da casquinha norte da Terra você vê estrelas polares, abaixo você não vê. É como se todas as coisas estivessem em um único plano, em um mesmo plano, e como se todas essas coisas pudessem girar ao redor do Sol, fazendo um ciclo de 365 dias e 6 horas, que a gente teve milênios aí para contar isso e garantir que esse cálculo está certo. E como se uma outra bolota aparecesse no céu a cada 7 dias, mudando de aspecto, né? Mudando de fase. Essa outra bolota é a Lua. Né? Então, dependendo de onde você se encontra, o céu noturno traz todas essas informações. Beleza? Por que eu estou falando isso? Teve um sujeito chamado Tycho Brahe. O Tycho Brahe olhou para o céu todos os dias e ele ficou olhando para esse céu e anotando a trajetória, a posição relativa de todos os pontos que ele achava relevantes. E ele fez isso durante muitos anos, durante algumas décadas. E isso ele tentava descobrir algumas regularidades ao olhar para esse céu noturno. Ao tentar descobrir essas regularidades, algumas regras foram sendo descobertas. Por exemplo, intervalos de tempo passaram a ser medidos com muita precisão. Foi possível perceber a posição relativa entre diversos corpos celestes. Foi possível ver coisas que a gente não costuma ver, né, desavisado no céu noturno, uns brilhos diferentes,
umas estrelas que tinham uns brilhos variáveis. E aí essas coisas começaram a mostrar para a gente que no céu noturno existe muita coisa acontecendo. É muito mais do que coisas girando uma ao redor da outra. Hoje a gente tem consciência, a gente sabe com os estudos científicos que essas coisas girando uma ao redor da outra, elas, na verdade, para o tempo de vida de um ser humano, aí, na faixa aí de 100 anos, né? Não é 10 e não é 1000, né? Então, na faixa aí de 100 anos, pensando na potência de 10, poucos fenômenos realmente vão ser relevantes no céu, né, a longas distâncias. A gente vê mais esses fenômenos aqui próximos, né? E a gente consegue ter uma noção do que está perto e o que está longe quando você faz uma mudança de posição de visualização, né? Isso a gente chama aí de paralaxe, né? Então imagina o seguinte, ó. Imagina que você tem um objeto que está bem aqui na sua frente e aí você tem um outro objeto aqui mais distante, ó. Você pode ver, ó, que pode acontecer desse segundo objeto aqui, que é o garfo, ficar eclipsado atrás do primeiro, né? Pode acontecer isso. Eu sou capaz de repetir esse gesto. Agora, imagina que o seu ponto de vista vai vindo aqui para o lado. E aí, ó, o meu objeto está por aqui agora e já não está mais eclipsado, né? Se você quiser fazer essa experiência, ela é bem fácil de fazer. Coloca dois objetos na sua frente e pisca um olho e depois pisca o outro. Pisca um olho, depois pisca o outro. Você vai ver que um objeto às vezes está do lado direito, às vezes está do lado esquerdo, só mudando a posição de quem está vendo. Então, se a gente botar a minha câmera do lado de cá e trouxer ela para cá, vai parecer que esse objeto aqui está de um lado. Se ela estiver bem aqui no meio, vai parecer que ele está eclipsado. Se ela estiver do outro lado, vai parecer que ele foi para o outro. Então, olhar para vários pontos celestes a partir de diferentes pontos de referência leva a você imaginar quais são aqueles que estão mais próximos e quais estão mais distantes, né? Lógico que de maneira relativa, eu sei que esse aqui é mais perto, aquele é mais longe, esse aqui metade, aquele ali o dobro, né? Nunca uma distância em metros, né? Assim, à primeira vista, a gente não tem ferramenta para isso. Mas foi olhando para o céu que o Tycho Brahe conseguiu fazer um mapeamento que depois foi analisado minuciosamente por um de seus discípulos chamados Johannes Kepler, e o Kepler conseguiu perceber várias regularidades. Foi ele que percebeu que o movimento do Sol, da Lua e dos errantes, os planetas, ao redor da Terra, na verdade, devia ser uma mudança relativa de posição da Terra e que eles de fato giravam ao redor do Sol junto conosco, mas que nós também estamos girando todos os dias e que eles, esses errantes, esses planetas, também giravam em torno de si todos os dias. E foi essa observação relativa que levou o Johannes Kepler a organizar as principais leis da gravitação. Olhando para o céu, poucos fenômenos que não envolvem planetas, né, os planetas, os errantes, né, os errantes e a Lua, poucos fenômenos realmente vão mudando. As constelações que a gente tinha 100 anos atrás, elas estão com as estrelas praticamente na mesma posição relativa. A gente olha para o céu, a gente vê praticamente a mesma coisa. Quando a gente pega registros muito antigos, tipo esses, assim, às vezes de 100, 200, 300, 400 anos atrás, e a gente observa, a gente vai vendo pequenas, sutis diferenças, né, nas estrelas. Isso mostra que esses objetos mais distantes também estão se movendo, mas a escala do universo é uma escala de milhões, bilhões de anos. E estimar esse tempo exige uma observação do cosmos. E essa observação começou com Tycho Brahe e foi formalizada e tornada como se fosse um Google Maps do céu por meio das leis de Kepler, que são exatamente aquilo que a gente vai ver na próxima aula. Valeu, falou!